Oi, segundo ano, tudo bem? Então, tá aí de novo os balões da Turquia, né? Lindos e maravilhosos, super coloridos, um lugar deslumbrante. O que isso tem a ver com física? Nossa, tem muito a ver com física, certo? Aliás, não só relacionado ao assunto de física do segundo ano, como também do primeiro ano. É só a gente lembrar de ação e reação. Terceira lei de Isaac Newton está presente no movimento dos balões, tá? E o que está relacionado a um assunto do segundo ano? Bom, o assunto de vocês do segundo ano está relacionado aos gases, tá? O assunto que nós vamos explorar é transformações termodinâmicas de um gás ideal e suas variáveis macroscópicas e microscópicas. Então, bora lá. Entendeu? O estudo dos gases. Entender o comportamento dos gases quando aprisionados servirá para compreender a compreensão de muitas situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tá? Além disso, servirá de fundamentos para entender o funcionamento de máquinas térmicas, que vai ser um assunto que nós vamos ver lá na frente. Vocês viram que no primeiro slide tinha a frasezinha, né? A partezinha chamada gás ideal. Então, gás ideal, o que é isso daí? O que quer dizer gás ideal? Então, as equações que utilizamos para estudar o comportamento dos gases nunca oferecem valores exatos. Na tentativa de nos aproximar mais dos valores exatos, estabelecemos condições ou características de operações de um gás. Assim, dizemos que um gás é ideal para a aplicação das equações. É aquele que possui algumas características. Então, vamos ver aqui quais são as características. Ó, possuir uma baixa densidade, sim? Né? Não ser denso, né? Possuir uma baixa densidade, encontrar-se acima da temperatura crítica. Gente, o gás, quando ele está acima da temperatura crítica, isso quer dizer que ele não vai entrar em transformação do seu estado físico. Lembra que a gente viu isso? Eu falei para vocês quando a gente começou a ver calor latente, o que seria a temperatura crítica de um gás. Eu citei isso numa das nossas aulas, tá? Então, ter moléculas que se movem desordenadamente, distantes umas das outras, então as moléculas estão, né, se movimentando em várias direções, possui moléculas que se colidem, tá? Elas colidem tanto entre elas como nas paredes do recipiente, e essas colisões são elásticas. Bateu, voltou, e assim por diante, certo? Então, essas são as condições desejáveis para a gente dizer que a gente está observando ali um gás ideal. As variáveis. E quais são essas variáveis importantes para a transformação de um gás? Bom, existem outras variáveis também, além dessas que está aí, mas isso a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Então, as principais que a gente vai se ater aqui, aliás, três principais são pressão, volume e temperatura. Tá? Pressão, simbolizada pela letra P, é 1 atm, tá? E esse 1 atm, ele tem um valorzinho de 76 centímetros por mercúrio. Volume, tá? Em litro. Temperatura, gente, temperatura em Kelvin. Então, se a questão traz o valor em Fahrenheit ou em Celsius, vocês lembram daquelas transformações? Pois é. Quem aprende, já diz o ditado, quando a gente aprende, a gente nunca esquece. Então, tá aí. Se acontecer uma questão e aquela questão traz a temperatura em Fahrenheit, você tem que saber transformar para Kelvin.
Se está em Celsius, tem que transformar para Kelvin também, tá? Então, geralmente vem em Celsius. Então, o que é que você vai fazer? Você vai lembrar que Kelvin é igual a Celsius mais 273, tá? Então, guarda essa fórmulazinha aí, porque talvez você precise dela e talvez você precise das outras também, ok? Número de mols é dado em M. Bom, número de mols, a gente vai talvez precisar disso numa outra equação, que é a equação geral dos gases, certo? Mas a gente vai ver 3 transformações principais nesta aula. Transformações gasosas. Quais são essas transformações gasosas? A primeira transformação gasosa que eu trago para vocês é a transformação isométrica, também conhecida como isovolumétrica ou isocórica. Gente, iso quer dizer equilíbrio, tá? Igualdade. Então, quando eu falo que uma transformação ela é isovolumétrica, o que é que vocês entendem com isso? Que o volume não vai se alterar. Do primeiro processo até o final do processo, o volume será constante, tá? Então, essa transformação, ela foi observada e estudada pelo francês César Charles, que tem uma leizinha que levou o nome dele, né? O finalzinho do nome dele, Lei de Charles, o sobrenome. Mantendo-se, o que é que diz essa lei? Mantendo-se constante o volume dada pela massa de um gás perfeito, a pressão, que é P, será diretamente proporcional à temperatura absoluta, que é T, isto é, P é igual a constante, esse casinho aí é constante, constante vezes temperatura. Se essa constante ela não muda, o que a gente faz com esse T? Está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente vai ficar, ó, com daqui, ó, a gente vai passar esse T para cá e nós vamos ter essa relação aqui, ó. P1, primeira pressão, tá? P2 é a segunda pressão, T1 é a primeira temperatura e T2 é a segunda temperatura. Então, nós vamos ter esta fórmula aqui, ok? Essa fórmulazinha aqui. Então, quando se falar em uma transformação isométrica ou isovolumétrica, a palavra isovolumétrica ela aparece mais, tá? Então, isovolumétrica até ajuda, né, gente? Iso igual volume, volumétrica, volume. Então, volumes iguais, ok? Aí está a figurinha do senhor Charles, né? Jacques, Alexandre, César Charles, né? E fez essa brilhante observação, ok? Então, vamos ver. Primeira que a gente viu, isovolumétrica. Agora, vamos ver a próxima transformação. A próxima transformação é transformação isobárica. Isobárica é quando a pressão ela é constante. Então, o P ele vai ser constante. Então, o P de pressão não vai aparecer na nossa fórmula, tá? Então, foram estudados pelo francês Jacques Charles, que é aquele que eu apresentei no slide anterior, e o Joseph Gay-Lussac, ou Lusac, né? Tem várias pronúncias. A lei de Gay-Lussac ou a lei de Charles e Gay-Lussac, ok? Já está o senhor Joseph Gay, ficou muito conhecido pelo sobrenome dele, o final, né? Gay-Lussac, certo? E o que é que diz a lei dele? Né? O que é que diz a formulação do estudo dele? Nos processos isobáricos, o que é isobárico? Aquilo que é
pressão se mantém constante. Nos processos isobáricos de uma dada massa de um gás ideal, o volume e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Isto é, olha só, volume é igual a constante vezes temperatura. Então, ó, temperatura vai vir dividindo. E aí nós vamos ter essa fórmula aqui do lado, ó, V sobre T. V, volume 1, volume inicial, é igual a volume final, ou segundo volume, dividido, respectivamente, os dois, T1 e T2. Temperatura inicial e temperatura final, tá? Detalhe, essa temperatura, só lembrando de novo, né? Essa temperatura, elas têm que estar em Kelvin, ok? Tá? De novo aqui, outra transformação. A transformação é isotérmica. Gente, isotérmica, quem é que vai estar em constante temperatura, né? Então, as transformações em que a temperatura é constante são chamadas de isotérmicas. Foram estudadas por Robert Boyle. É a lei de Boyle. Nos processos isotérmicos, é dado de uma dada massa de um gás ideal, a pressão P e o volume V são inversamente proporcionais. Isto é, P vezes V é igual a constante. Então, como é que fica a fórmula? P1, ó, a fórmula vai ficar assim. Pressão inicial vezes volume inicial, que é igual a P sobre P2, que é pressão 2, vezes volume final, né? Que é o volume 2 ou volume final, ok? Bom, então, essa fórmula aí, o que é que não está aparecendo? Não está aparecendo temperatura. Então, quando for isotérmica, não aparece a temperatura. Quando for isobárica, não aparece a pressão. Quando for isovolumétrica, não vai aparecer o volume na fórmula, ok? É bem simplesinho, tá? Então, as atividades eu vou passar pelo Zap também, uma atividade para vocês, e vou fazer o seguinte, minha gente, vou fazer um vídeo mostrando o exemplo do exercício de cada uma dessas transformações, tá? Então, junto com essa aula, vocês vão ter um segundo vídeo mostrando um exemplo de um exercício de cada uma dessas transformações, tá? Das transformações que estão aqui. Tá? A gente vai ter um exercício sobre transformação isométrica ou isovolumétrica, tá? Um outro sobre isobárica, que é quando a pressão é constante, e um quando for isotérmica, que é quando a temperatura ela é constante, certo? Então, dessa maneira, vocês vão ter 3 exemplos bem explicadinho, bem bonitinho, de como resolver os exercícios, beleza? Bote a resposta de vocês da atividade pelo Zap. Pode tirar dúvida pelo Zap. Eu vou estar fazendo uma atividade pelo formulário, o formulário do Google, certo? Então, você acessa o link e aí vai poder resolver a atividade, certo? É bem mais prático para vocês, vai ser bem mais dinâmico também, mais rápido, tá bom? Eu vou poder botar um vídeo ali dentro da atividade para que vocês possam acessar rapidamente, certo? O e-mail é silvanabio37@hotmail.com, certo? Eu vou escrever isso também para vocês na hora que enviar o material,
para que vocês também possam mandar uma resposta, uma foto para uma atividade, alguma coisa assim, também por e-mail, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e se cuidem, se protejam, né? Se guardem para quando tudo isso acabar, a gente poder se encontrar com saúde. Beijo no coração.